Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Dave Laffer, co-CEO da Ramo. A gente está aqui para o primeiro episódio da quinta temporada do RamoCast, um, um podcast da Ramo Sistemas. E a gente vai ter aqui um papo bem descontraído com o Marcelo e o Luciano Itamar. E do meu lado, o Celso Tausenberg, co-CEO da Ramo. Celso, apresenta os nossos Opa, convidados. boa tarde pessoal. Como o Dave falou, sou o Celso, CEO da Ramo, e a gente está aqui com o Luciano e com o Marcelo Signorini. Eu vou começar com o Marcelo. Uma coisa que eu queria conhecer de você, Marcelo, a gente conhece você como CEO, né, do Portal RP, tudo, mas como é que começou tua trajetória, né? O que te levou a vir para esse ramo de RP, de gestão? Legal, Contar um Celso. pouquinho desse Obrigado, caminho. Celso. Dave, obrigado pelo convite, estar aqui, junto aqui do Luciano, aqui no RamoCast. É uma honra. E a gente abrindo aí a quinta temporada, que já é um sucesso, pô. Chegar na quinta temporada já é um sucesso. Obrigado pela pergunta. De uma maneira rápida, eu sempre trabalhei no mundo de tecnologia, em 3 empresas mais fortes. Eu já trabalhei na Volkswagen, já trabalhei no Unibanco e minha última empresa foi a TOTOS, que é hoje uma empresa da área de RP, da área de software. Desde a época de jovem, tirando a época que eu queria ser jogador de futebol, na época que eu já me encontrei profissionalmente, eu sempre entendi que você não poderia ter uma empresa, ou qualquer empresa não poderia existir sem ter um sistema, sem ter ali uma parte informatização. E a minha época é a época da informática, tá? Eu fiz técnico em processamento de dados, ou seja, aquele técnico em PD, onde eu comecei a trabalhar com 486. E comecei a desenvolver ainda em Clipper e DBase 3. E aí eu fui indo. E aí chegou no momento da minha carreira que eu olhava um setor tão importante quanto o setor de software empresarial, e você não via um portal, um local que conseguisse concentrar informações de estudo, que não conseguisse ter um evento como nós tínhamos na época. Eu era mais jovem, mas eu lembro da época da Fenasoft, da, né, vocês lembram também da época da Condex. E aí naquela época eu falei, poxa, tem que ter alguma coisa assim. E aí depois de 14 anos de TOTOS, eu tomei uma decisão difícil, que é a decisão de ir para o outro lado da mesa, de sair de um cargo executivo que eu já tinha e partir para ser empreendedor dentro de um setor que é o setor que eu não conheço muito, de mídia e feiras e eventos, trabalhando com o nosso setor, que é o setor de software de gestão. Então, acho que de uma maneira resumida, é um pouquinho. E ao longo dessa tua trajetória aí até chegar no portal, tem alguma curiosidade, alguma coisa que poucas pessoas conhecem, que você passou, que as vivências, né, experiências que você teve antes de chegar ao portal? Alguma curiosidade? Legal, boa pergunta. Eu sempre estudei muito e eu sempre gostei de trabalhar no ramo de educação. Então, eu fiz uma carreira na TOTOS sendo um executivo da área de educação. Eu sempre gostei da área de educação. E uma coisa que eu acho que não é muito revelada, né, da minha carreira, é que eu já fiz muitos trabalhos sociais e já ministrei muito treinamento de software. Uhum. Então, na minha última contagem, eu já tinha ministrado mais de 600 treinamentos. E já treinei muita gente, até novos funcionários e até realmente a base de clientes e usuários. E isso é uma coisa que está no meu DNA. Está no meu DNA essa parte de educar. Entender que o sistema e o processo, se o usuário não está educado para aquilo, não vai funcionar. Porque o fator humano, mesmo hoje, com o avanço da inteligência artificial, o ser humano ele ainda é a peça central de todo esse tabuleiro. Marcelo, eu acho que, eu não sei se a gente é da mesma época, porque a tua fala inicial relembra muitas coisas da minha época. Eu também sou tecnólogo em computação, Nossa. eu fiz Mackenzie, não sei, queria que você complementasse um pouquinho para dar uma letra aí para o pessoal, para nossa audiência. Técnico em PD, eu acho que a maior parte aqui não conhece mais o que é técnico. Eu, na verdade, tinha uma época atrás, hoje eu acho que tem ainda, mas acho que é menos, onde a gente vai fazer o ensino médio, que na época era o colegial. Sim. E aí você faz o ensino técnico. E o Aham. meu ensino técnico, que era fazer junto o colegial, junto de uma profissão, eu fiz em
processamento de dados, onde a gente tinha, hoje em dia é surreal pensar nisso, mas nós tínhamos que sentar e desenhar o famoso teste de mesa. Sim. Você tinha que desenhar as caixinhas para entender como que ia ser feito o algoritmo daquilo, né? Então é uma coisa interessante a gente voltar. Eu sou da época da gente ter aqueles disquete de 4 polegadas, sabe? 4,5 polegadas. Depois veio aquele pequenininho, mas o meu... Pessoal, não sou tão jovem assim, tá? Eu sou dessa época também. Queria também apresentar aqui o Luciano Itamar, ele já fez um podcast com a gente. Se vocês puderem, aqui embaixo vai ter um link aí do podcast que a gente fez com ele, mas acho que não precisamos fazer uma nova introdução, mas ele é um publisher e co-CEO também do portal RP, né? Marcelo, faz uma breve introdução para a gente poder esquentar os motores aqui. Perfeito. Dave, obrigado pelo convite, obrigado, Celso. É uma honra para mim estar mais uma vez aqui com vocês, né? No primeiro episódio da 5ª temporada. Estamos aqui para poder compartilhar conhecimento e, mais importante que isso, aprender todo mundo junto, né? Então é um prazer estar aqui com vocês de novo e vamos lá. Legal. Ô, Luciano, deixa eu aproveitar. Acho que esse mercado de RP ele vem mudando muito, né? Ao longo dos anos, e vocês estão nessa jornada há muito tempo. O que mais te surpreende, o que mais você percebe que está mudando nesse mercado de RP? Claro, com uma velocidade também impressionante. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso, dos últimos anos. Legal, é uma boa pergunta, né? Como o Marcelo comentou, a gente iniciou as nossas atividades aí em 2012, né? E tem toda uma jornada aí de 13 anos como portal RP, né? E diferente de todos vocês, eu não vim da área técnica, né? Eu vim da área de marketing, publicidade e, enfim, a minha percepção sobre essa jornada e sobre o que você me perguntou é que algumas coisas mudaram, né, ao longo dessa jornada. Eu acho que, né, a gente fala da história do RP e isso tem mudado, né? A gente passou por algumas transformações, mudou o modelo para SaaS, né? Então, algumas mudanças tecnológicas ocorreram ao longo desses anos, mas algo que me parece que melhorou, mas não mudou, que talvez a gente possa comentar, e aí eu acho que a gente pode até falar disso mais para frente, né? Talvez a percepção de que efetivamente os clientes sabem o que eles querem, isso melhorou e tem melhorado, mas muitas vezes o cliente, por uma série de questões, né, e eu digo o usuário, ele não tem muito claro ainda o que vai ser importante para ele na utilização dessa ferramenta. Então, para mim, isso é um ponto, e um outro ponto que a gente pode falar depois, que eu acho que é super importante, que tem a ver com tecnologia e com a projeção de tecnologia e de você efetivamente aproveitar aquela tecnologia, tem a ver com a preocupação com os dados, com organizar os dados, né? Então, eu acho que a gente, né, eu acho que esse é um ponto que é um ponto de atenção ainda, né? A gente poder ter essa preocupação maior com os dados, com organizar os dados. E, Marcelo, vocês imagino que são co-CEOs, né? Tem uma gestão... Hoje, assim, tem... dentro da nossa empresa hoje, o Portal RP é uma empresa, como já comentou o Luciano, que tem 13 anos de fundação. Somos em torno quase de 50 pessoas. Atuamos com 6 hubs, atendendo hoje 13 países. Ou seja, o Portal RP é uma mídia internacional hoje. Para atender a mesma dor que tem aqui, e até pegando o link aqui depois que eu vou falar, essa dor existe também em outros países. Então, aquela visão que eu tive lá atrás. E aí, como é que funcionou? Tava eu e o Luciano, a gente é amigo já desde a época de colégio, desde os 14, 15 anos de idade, a gente já é amigo. E a gente ia aqui em São Paulo, nós somos paulistanos, hoje a gente está em Campinas, a sede fica em Campinas. E a gente ia sempre naquelas padarias gourmets, né, jantar, conversar, chegava sempre tarde, né, do trabalho. E eu falava para ele, Luciano, eu vejo uma oportunidade aqui, eu vou criar um blog. Eu vou fazer um blog, e esse blog tinha um nome na época, que não tem nada a ver com o Portal RP hoje, mas tinha um nome. E aí a gente ia lá e a gente ficava conversando sobre o mercado. E eu não tinha a visão, que ele tinha uma visão de mídia.
E eu era e eu falei, eu vou criar esse blog. Eu vou criar o blog e vou... E aí eu até subi o blog na época. Eu subi um blog que era Gestão Empresarial com RP, que é um livro do Ernesto Robert Korn. Eu falei, esse nome é muito bom. Domínio curto, né? Domínio curto. Eu comecei a ver o arroba Gestão Empresarial com RP. E aí um dia desses, a gente tava conversando sobre isso, aí ele virou e falou assim, cara, eu vejo que tem uma oportunidade, olhando o mercado, a visão de mídia, eu vejo que faz sentido, se você detectou realmente que esse setor é um setor rico, importante, é um setor crítico, e se não tem uma mídia, faz sentido a gente pensar em fazer algo junto. E aí ele falou, posso entrar de sócio e tal. Eu comecei a pensar, meu blog ia dar um dinheirinho, eu vou dividir por 2. Aquele pensamento. E a gente foi criando coisas, e hoje a empresa lá. E aí na Escultura eu atuo como CEO, com uma visão um pouco mais de cima, descendo no operacional, e o Luciano, ele cuida do Portal RP, tanto da nossa expansão internacional, sendo mais forte Latam e Europa nesse momento, e a visão de cuidar da reputação e da autoridade do nosso editorial. Então, todo o nosso time de periodistas hoje e de jornalistas estão sobre... Periodista, né? Espanhol. Falei espanhol. Sobre a tutela do Luciano. E é importante essa divisão, porque empreender é uma coisa difícil. E ainda ter sócios, igual vocês aqui, tem bastante, é mais difícil ainda. E a gente tem... E na empresa somos só nós dois, e eu tenho um perfil diferente dele. E isso, e muitas vezes, é bom porque gera um balanço. Então, ele, às vezes, puxa um pouco para baixo, que faz sentido. Às vezes, eu acelero um pouco. Por exemplo, o RP Summit. Ele não ia acontecer em 2017. Na visão do Luciano e no planejamento do Luciano, ele ia acontecer em 2018. Eu cheguei, não, Luciano, vamos ter que adiantar 1 ano esse projeto. Porque a gente tem que ocupar o espaço. E como é que foi essa tua decisão, essa tomada de decisão de sair de uma empresa de sistemas e fundar? Tudo que você tem falado, acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, vamos dizer, porque Fenasoft... Eu tenho 4.9. Não, então, eu estou um pouquinho mais na frente. Fenasoft, como é que chamava a outra? Condex. A Condex, todas essas... e acho que hoje vocês se tornaram a principal referência de feira, de RP. A antiga Fenasoft agora virou... com certeza tem muita... O RP Summit muita virou semelhança. Sim. o que era uma Fenasoft daquela época. Sim. E essa tua decisão, olhando para trás, esses anos, você acha que foi uma tomada de decisão certa? Você está feliz? Está mais feliz? Ou tem alguns arrependimentos? Olha, a sua pergunta é muito boa e é uma pergunta que eu não respondo muito. A decisão de sair, ela foi uma decisão difícil. Muito difícil você deixar. Eu ainda tenho... eu era a pessoa que... Sou ainda a pessoa que tenho que manter minha mãe, manter minha família. Eu venho de uma família mais humilde. E você sabe que eu sou o filho mais velho. Então, o meu papel é um papel mais presente. E quando eu imaginei realmente a minha carreira profissional, eu falei, poxa, eu quero entrar numa empresa, crescer e chegar num cargo de vice-presidente. E eu cheguei num cargo bacana, era um cargo de gerência já, gestor executivo. Eu já olhava isso como um próximo caminho, um cargo de diretoria e tal. Mas aconteceu uma coisa, Dave, assim, no meio do caminho. Para realmente ser feliz, eu tenho que ter um trabalho que me faça feliz. E eu não estava mais feliz em um determinado momento. E a decisão de sair, ela foi uma decisão difícil pra caramba. Porque no nível que eu estava, na vida que eu tinha, mas o outro lado, ele olhava assim e falou, tá bom, mas e aí? É isso a vida? Um lado Você vai... te puxava, outro lado te segurava. Um lado puxa, e aí eu falei assim, aí eu pensei assim, que pior pode acontecer é eu ter que voltar para ter que arrumar emprego. E eu sempre pensei numa coisa, e eu vejo muita gente fazer isso e eu não acho que é o melhor caminho. As pessoas vão empreender e vão sair das empresas que estão quando elas estão mal. Ou seja, eu não estou bem, aí eu vou sair, e você pode até sair perdendo emprego.
pessoa vai lá, a empresa vai lá e te demite. Pô, você já não tá mais conectando, você já não tá mais performando. E eu falei, não, eu tenho que sair bem. Então, quando eu tenho que sair bem e eu tenho que sair queimando os navios. Aquele termo usado muito, que é quando você chega numa nova terra, você vai ter que olhar os navios que te trouxeram até lá, e a primeira decisão em terra, em solo, é queime os navios. Ou você domina o território ou você morre. Não tem outra escolha. Você não pode nunca sair. Eu vejo muita gente sair e ficar com o olhinho lá, opa, olhando para e trás. aí, olhando para trás. E eu falei, não, eu vou sair, vou queimar o navio. E eu saí por um dos motivos de ter saído foi o principal motivo foi para ser feliz. Porque eu não estava mais feliz. E eu acho eu tenho que trabalhar feliz, eu tenho que sentar na cadeira, e eu sempre trabalhei meus 25 anos de carreira assim. A decisão foi difícil. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu saí na hora certa, no momento certo, na oportunidade certa, porque naquela época estava começando no Brasil o marketing digital. A gente não tinha o RD Station como é hoje. Você não tinha no Brasil. Lembra que teve depois, em 2015, 2016, aquela avalanche de e-book? Sim. Todo mundo tinha um e-book para não sei. Agora tá meio que voltando. Mas eu comecei a estudar marketing digital feito maluco. E como eu era da área de educação, eu comecei a criar curso para conseguir o portal RP, que eu fui o número 00, sou o 00, vai, eu sou, né, aquele paciente zero, né? Sou eu. Então, mas quando vocês fundaram a empresa, o Luciano começou antes? Não, eu. Você começou? Eu que fui. Então, Eu que você deixei. foi... Eu sou o paciente zero, né? Nós fundamos em 2012 e aí ele foi... 2012 foi assim, a gente, tanto ele quanto eu estávamos ainda dentro dos nossos cargos, a gente foi criando site e construindo. Pô, vamos pensar numa marca, mas nada muito. 2003 a gente começou a subir um conteúdo no site de fim de semana, nada que impacta o nosso dia a dia. Em 2014, aí realmente eu saí da empresa por decisão minha para tocar o Portal RP. O Luciano Isso. veio em 15. E Em Luciano, 2015. E Luciano, eu sei que a gente também é empresário, a gente também tem uma grande responsabilidade com muita gente trabalhando com a gente. Certamente. Queria saber também como é que foi essa criação da empresa, quantos vocês eram na época, vocês falaram mais ou menos um número de quantos são hoje, e como é que foi essa evolução, e conta um pouquinho aqui pra gente essa curiosidade. Tá, vamos lá. Então, assim, né, como o Marcelo comentou, né, nós iniciamos, ele foi primeiro, depois eu fui, e eu acho que é assim, né, a gente estava muito empenhado nesse propósito, né, de realmente construir algo que fosse diferente, Relevante. relevante e pudesse contribuir com o setor, né. Então, a gente entendeu, realmente analisou que haveria uma oportunidade, e a partir daí tomamos a decisão, cada um no seu tempo, de seguir, né. E aí é um pouco do que o Marcelo falou, né, e que você comentou agora. Para você empreender, seja o que for, você precisa realmente virar uma chavinha, né? Tem que ter um propósito, como dizem hoje, está muito no discurso, né? Você precisa encontrar uma dor para você atender, porque isso ajuda dentro do teu negócio, mas internamente você precisa virar uma chavinha porque muda tudo, né? Então, assim, são histórias conhecidas, né? Foi desafiador, muito trabalho, algumas validações no início, né, Marcelo? Aquilo que a gente comenta, no início, apesar do propósito, isso é muito real, né? Nós não éramos tão conhecidos, então é uma jornada de validação frequente, resiliência, mas movido por um propósito. Dave, e aí fomos avançando, começamos a gerar receita, né, Marcelo? Então, as coisas começam, enfim, quando você começa a gerar receita, que o negócio que vai se transformando em negócio, né? E aí a gente teve uma evolução natural, né? Começamos então a entender que precisava contratar gente, né? O RP Summit para nós foi um passo importante, né? Porque até então a gente tinha um portal e aí criamos o RP Summit, você entrou num outro nível de relacionamento e, obviamente, de geração de receita, né? E aí o crescimento vai fazendo com que você entenda que você precisa de mais pessoas, porque você não vai a lugar nenhum fazendo as coisas sozinho,
né? E esse início, tô entrando num detalhe. Vamos lá. Fundo. Esse início, Bora lá. quanto tempo demorou para vocês começarem a ter uma estabilidade? Vamos dizer, um cara que trabalhava numa empresa, tinha seu salário lá todo final do mês, podia estar feliz ou não feliz, mas foi lá empresariar, teve que pôr talvez um dinheiro ou não. Depois de quanto tempo vocês conseguiram passar ali, atravessar a rua e conseguir que as coisas começassem a se estabilizar, aparecer os primeiros clientes e a coisa começar a crescer? Essa é uma boa pergunta, né, Marcelo? A gente divide a resposta. O Marcelo entrou, né? Então a gente fez um planejamento, né? Então fundamos o portal e aí o Marcelo, né, tomou a decisão de ir primeiro. E aí entre nós, a gente, né, Marcelo, estabeleceu assim, vamos caminhar e aí quando for possível, né, a gente tirar ali uma retirada mínima para a gente poder... Eu tive uma queda de 80% na minha remuneração. Porque aí começou a entrar e aí eu não podia mais ter a vida que eu tinha. Então imagina, você não tem um cargo, eu morava sozinho, era solteiro, eu viajava, eu tinha uma vida social, cara. O que eu tive que fazer? Primeira coisa, a minha família tem uma chácara em São Pedro, né? E a primeira coisa que eu falei, eu vou morar na chácara. Eu não posso me dar o luxo do que eu guardei, queimar e a empresa ainda não tá ainda saudável. Então eu passei, a ideia era ficar 2 meses, eu fiquei 2 anos e meio. Então 2 anos e meio que eu trabalhava das 9 à meia-noite, de segunda a sábado. Mas isso é muito legal. Olha a resiliência e o tempo de maturação que você se propôs para você mesmo, para poder conseguir ultrapassar esse patamar para vocês começarem a ver que o negócio era viável e começar a crescer e evoluir. E você O Luciano veio em 2015, que aí nós tínhamos um acordo. Eu falei, Luciano, eu vou. E aí, quando tiver um espaço que chegue em X, você... Porque o Luciano também tem as responsabilidades. Ele falou, olha, eu consigo ir nesse valor, que é menos do que ele ganhava, mas já conseguia pelo menos sobreviver. Ele falou, então quando chegar nesse valor, esse X, você pula para dentro. Aí chegou no X em 2015. Aí ele pulou para dentro. E também era menos do que ele tinha. E aí ficava os dois home office. E aí adotamos o home office. Aí tem um episódio. Ele ficou da reunião. Ele ficou 2 anos e eu fiquei 2 anos num quartinho, né? Você vê, a gente às vezes era solteiro também, Luciano? Não, então na época, nós estamos falando de 2015. Então, eu já tinha conhecido minha futura... eu também já tinha conhecido. Na verdade, eu conheci 3 meses depois que eu deixei aquela vida corporativa. Olha que loucura a vida, né? E aí eu adotei o home office na casa da minha mãe, né? Um quartinho, um espacinho, né? Aí tem a situação que você está comentando, né? Da reunião. A gente fez uma reunião uma vez. Tive uma reunião... Uma reunião com um grande cliente na época. Ia se tornar, mas não era ainda. Um provedor internacional. E a gente... E aí, pessoal, eu vou dar umas dicas para vocês aqui, né? A gente tinha... A empresa já era grande. Já tinha o Jairo, que era do financeiro. @Jairo. Já tinha a Amanda Lima, que era o suporte. A gente já tinha uma estrutura... que era tudo na minha caixa de e-mail. E-mail pro Jairo, e-mail pra Amanda, porque só tinha a minha pessoa. E a gente não podia chegar e falar, não, manda pro financeiro. Aí eu ia lá, deixa eu ver o financeiro. Não é. Eu fazia tudo, né? E aí a gente brinca que a gente tinha uma reunião, e aí tava um calor aquele dia. Tava um calor. E o Luciano entrou de terno e gravata na reunião. E eu sei que onde ele tava não tem ar-condicionado. Estamos falando de 10 anos atrás, 11 anos atrás, né? E eu olhava, eu olhava para você assim, ó, tava até vermelho, assim, suando ali na reunião. Senhora. E aí, aquilo, lembra dessa reunião? Claro que lembro. Nossa. Eu fiz a reunião porque era um cliente importante. E a gente ia era um provedor global e, obviamente, a gente queria ter, né? Ele até depois convidou a gente para viajar, para cobrir um evento fora. Exato. E aí foi assim, eu tava com muito calor, cara. Assim, atrás estava... As costas estavam suando, né? O mais importante foi que a reunião foi boa. As coisas, enfim, caminharam e a gente conseguiu depois ter ele como cliente, né? E até hoje, em outros países. E em outros países eles continuam com a gente. E desde o início chamava Portal RP?
Não, chamava Gestão Empresarial com Teve RP. a primeira situação de domínio. Esse era o nome do blog. Olha só que interessante. Chamava Como é que era? Gestão Empresarial com RP. .com.br. Nossa. E isso me incomodava, porque eu gosto de internet, eu gosto de conhecer domínios, isso me incomodava. E aí um dia, almoçando, com um amigo meu, na época que eu ainda trabalhava na antiga empresa, e aí, como é que tá aquele seu portal RP? Olha, falei, portal RP. Aí no almoço, eu peguei meu celular, deixa eu dar uma pesquisada aqui. No .com.br já tinha sido registrado. Que mais ainda, depois a gente ia comprar esse domínio, a gente comprou esse domínio depois. E o .com, eu já tinha pesquisado e estava vazio dessa vez. E aí depois eu olhei, eu fui ver o histórico, ele tinha ficado vazio, tinha uns 2 meses. Eu pesquisei lá, .com livre. Registrei. E na época, não sei como é que é hoje, mas na época eu tinha que pagar para ter o domínio mesmo. E eu no almoço ali, eu falei, pessoal, preciso comer, como é que eu tenho que sair, que eu tenho que resolver um negócio, para chegar na minha máquina lá e pagar o domínio. Uhum. E aí naquele dia eu registrei o portal rp.com. E um amigo meu falou, mas e o seu portal RP? Eu falei, pô. Aí deu um Agora- insight. Agora, com as mudanças que vem acontecendo, RP para cá, para lá, e a gente trabalha com ERP há muito tempo, antigamente chamava sistemas integrados, e daí foi mudando e chegamos no ERP, e a gente vê o nosso principal fabricante é a SAP, e hoje eles têm as LOBs, que são as linhas de negócios. E então o RP é uma linha de negócio, mas tem outras linhas de negócio, um Concur, que é um sistema para reembolso de despesa, o Ariba para atendimento dos fornecedores, toda essa parte. Como é que você vê isso? Fixou o nome da empresa, o nome da empresa atrelado ao RP. Boa pergunta. Como é que você vê isso hoje e talvez para o futuro? Boa pergunta. ERP não é sistema, pessoal. Eu sei que eu vou chocar vocês aí, mas ERP não é sistema. O conceito da palavra RP, ele vem de MRP, depois MRP2, até chegar no ERP. E ERP, ele era feito antigamente em prancheta. O que é RP? É o planejamento dos recursos de uma empresa. O RP, ele era usado na contabilidade nos livros caixa, que antigamente, não sei se vocês sabem, mas a contabilidade não era feita em sistema. A contabilidade eram livros. Livros efetivos. Grande livro, né? Aliás. E isso era ERP. Então, hoje, o portal RP, o RP Summit, nós nos entendemos para falar de controle de empresa. E não há possibilidade hoje de controlar uma empresa, um negócio, desde pequeno que seja, sem ter um sistema de gestão. E aí foi se utilizado pelo mercado como ERP. Então, quando a gente fala de ERP Summit, a gente sempre fala software e gestão. As coisas não andam separados. Não, eu posso ter gestão de negócio sem ter um ERP, sem ter um sistema? Não. Ah, mas o sistema tem que ser um SAP? Claro. Se for um SAP, melhor. Mas você pode ser muito pequenininho e ter uma planilha Excel. É uma maneira de você ter um sistema, um controle e um sistema, tá? Então, a gente entende ERP na sua amplitude. Isso deixa a gente mais amplo nesse E falando agora um pouquinho, entrando então no RP, quer dizer que o RP, então, hoje é o sistema central, o sistema nervoso das empresas, onde concentra as informações, e daí, hoje em dia, tem agora as vertentes de extração de dados, de business intelligence, a gente tem também toda a parte agora de inteligência artificial, e também todas as automações e tudo que vem por aí. Como é que você vê... Como é que você vê os diversos RPs, uma vez agora que o portal RP está muito bem consolidado? Eu sou, vamos dizer, fã de vocês. Feliz. E Nós também. eu acho que vocês fazem um trabalho maravilhoso e cada vez mais acho que contribui para o segmento que a gente trabalha.
Como é que Obrigado. vocês veem isso, Marcelo, Luciano? Eu vou dar uma visão, aí você já passa a sua, mas a minha visão é assim. Eu vou dar duas. Eu enxergo a mesma coisa de duas formas diferentes. Eu enxergo que existe uma fila de uso de ERP, que eu tenho pessoas que estão, empresas que estão lá na frente e tem empresas que estão no fim da fila. Tem empresas que ainda não estão acertando estoque, não estão acertando. Ou seja, o BI ele só vai existir se o estoque estiver batendo, se a contabilidade estiver certa. Então eu vejo empresas que ainda estão numa maneira até de cadastro de produto. O mesmo produto tem 2 códigos. Baixa maturidade. Baixa maturidade. Então eu vejo isso, e quando eu olho em países, mais ainda. Eu tenho países que estão. Imagina que essa fila de empresas que estão usando muito forte o RP, e o RP já faz parte da sua governança, ou seja, o sistema central, que o RP ele é o coração central de um negócio. E ponto. Isso a gente tem como certeza. E existe níveis de maturidade, igual falou aqui o Celso. Essa é uma visão que eu tenho. Se você for explodir isso para países, você tem países como o Peru, como Colômbia, como o Equador, que estão ainda em níveis de maturidade diferentes de países como a Alemanha, como a Inglaterra, como o Reino Unido, como os Estados Unidos. Então, essa fila, a gente pode explodir ela para os países. E a segunda visão que eu vejo, que eu tenho. O RP, nos próximos anos, ele vai ser a caixa preta. Ninguém mexe no RP, só se o avião cair. Aí você abre o RP. Porque o RP, ele é onde é tudo transacionado. E a partir que eu tenho essa granulidade da transação, a partir dele, eu consigo orbitar BI, eu consigo orbitar Data Lakes, eu consigo orbitar inteligência artificial, tudo. Então, hoje, olhando aqui o Brasil, que você já consegue emitir nota fiscal eletrônica, você já consegue tramitar tudo, sem ter. Se você for olhar, não é para pôr a mão mais no RP. Uhum. Não é para digitar mais nenhuma nota. Se veio errado, tem que pegar a caixa preta, abrir e olhar de onde que veio esse registro. Ah, veio da Secretaria da Fazenda. Ah, esse registro veio do meu fornecedor. Ah, esse aqui veio de um contrato errado do meu cliente. Ou seja, aí você vai achar. Então, o RP, nessa minha visão, ele é uma caixa, vai ser, nos próximos anos, uma caixa preta. Ninguém mexe. E aonde a gente vai usar? As pessoas na empresa, elas vão trabalhar assim. Pelo celular, só para confirmar informações. E o tempo delas, que antes era gasto em atividades operacionais, que já não precisa, porque a inteligência artificial, o maior benefício dela, você pode falar em vários níveis, é a automatização de tarefas. Esse é o principal benefício, claramente, que ela não erra. Se você for olhar em outros níveis, ela já pode alucinar e outras coisas. E você olhando que o BI, olhando que a inteligência artificial você pode pegar um celular e falar, olha, eu queria saber quanto do meu cliente Y ele não vai faturar esse mês. Ela já vai te dar. Na minha visão, esses 2 pontos é o que eu acredito do RP nos próximos anos. Luciano, antes de você dar a sua visão, eu tô curioso com o negócio dos países, né? Porque no início o Marcelo falou que ele encontrou muitas dores parecidas, mas também imagino cada país tem a sua peculiaridade, a sua questão tributária, o seu ambiente de negócio. Como que vocês enfrentaram isso nos outros países, nas semelhanças e nas diferenças, para vocês fazerem todo esse trabalho que vocês fazem em cima de RPs? Tá. Só complementar, eu acho que também vale a pena você dar uma palhinha. Como é que foi essa expansão, né? Porque vocês devem ter começado no Brasil e depois vocês devem ter ido para outros países. Então, já estamos falando lá dos países, mas como é que foi? Tá bom. Vamos lá. Relação que você está me perguntando, né? Sobre a expansão e sobre os negócios e sobre essa visão do RP. O que é importante entender, né? E isso a gente aprendeu com o exercício de ir para outros países, né? Existe uma demanda de transformação digital na maior parte dos países, né? Ou seja, essa necessidade das empresas de fazerem a transformação digital, ele existe em cada país. Então, a gente hoje tem o RP Summit no Brasil, na Colômbia, no México, no Chile, Peru, Espanha, né? Vamos, né, para outros países. Mas, para nós, né, a gente não acorda um dia e fala assim, olha, que desejo enorme de fazer um RP Summit. O evento está indo para a Argentina, vamos para a Argentina. Vamos fazer um evento lá. Não, para nós é essencial saber,
né? Porque nós não vendemos sistemas, né? Mas o nosso negócio é fomentar o mercado local. Então a gente faz uma análise de que existe uma demanda para a transformação digital, existe alguém querendo vender RP, existe alguém querendo comprar, existe uma projeção de investimento futuro para isso, existe um crescimento do setor, das verticais, as empresas estão dispostas a pagar, ou seja, uma análise setorial para entender que faz sentido ou não estar naquele país. Então a gente faz sempre essa análise, independente das análises que normalmente você faz, né? Análise SWOT, vai valer a pena, concorrência e tal. O ponto base é entender se faz sentido fazer um evento lá. E é como você falou bem, né, Celso? Cada país tem a sua necessidade, tem o seu nível de maturidade, tem a sua dor principal. A gente tem, se você pega, por exemplo, né, o Brasil, hoje, um dos temas mais quentes é a reforma tributária, né? Você pega, por exemplo, na Espanha, um tema que hoje é um tema bastante né, discutido é a questão da emissão da nota fiscal eletrônica que está começando esse ano na Espanha, né? Então, cada país tem uma demanda particular e uma dor particular e eu diria que um motor de impulsão que favorece a transformação digital das empresas ou que favorece a utilização de tecnologia de software de gestão. Então, isso existe em todos os países, né? E a pergunta, se a gente quiser falar sobre isso depois, a resposta para você ter sucesso nessa jornada tem a ver com, além dessa análise, o respeito à cultura local. Agora, Luciano, conta para mim como é que foi você tirar o pé do Brasil e entrar no primeiro país? Como é que foi? Alguém te ensinou? Por que você foi? E qual foi o primeiro país e como você fez isso? Então tá bom, então vamos lá. Quebrou a pedra lá. Quer história. Que é história. Eles estão querendo buscar uma história. Porque depois porque é eu quero importante te contar também o lado de cá. Como é que a gente fez? Com certeza. Então, assim, primeira coisa, né? E aí você descobre muito nessa jornada e vocês também, eu sei que tem essa percepção, né? Quando você faz uma operação internacional, né? Bom, você descobre por que quem tentou fazer não conseguiu fazer, né? Então, essa é uma reflexão sobre isso, né? E é assim, a gente entendeu que faria isso, né? A partir de uma análise, como comentei com vocês. E só para vocês terem uma ideia, de quando a gente tomou a decisão de fazer, abriu a empresa na Colômbia, que foi o primeiro país que a gente decidiu, né? De novo, baseado numa análise Colômbia de ou mercado. México, a gente estudou os dois. A gente entendeu os dois cenários, né? Então, existem formas de você avaliar a oportunidade de risco, né? E a oportunidade de você dar esse passo. E um deles é a gestão do eventual tamanho do prejuízo, né? O que você pode ter a perder se você não fizer essa jornada como você deve fazer. Então, da abertura da empresa na Colômbia até o dia do lançamento do evento, foram, assim, extensos 6 meses. 6 meses. É a abertura da empresa onde a gente teve as reuniões, marcou as reuniões, vendeu os expositores, criou a relação com o setor. Aprendeu a falar espanhol adequadamente. Aprendeu a falar espanhol. Que a gente achava que sabia. Não, e tem outra coisa, né? Aí você começa a descobrir que não necessariamente um colombiano vai entender um mexicano, que vai entender um chileno, que vai entender um argentino, né? O espanhol são diferentes. Os espanhóis são diferentes, né? Não, então, quando fala espanhol, pessoal, o idioma, tá? O idioma. São diferentes. E a Espanha, por falar nisso, também é uma outra situação. Ainda mais de qual região, se for da Catalunha, se for Aí você tem as outras diferenças, né? Mas, respondendo, né, de novo a sua pergunta, eu acho que é assim, você não faz uma jornada como essa, né? E acho que isso aconteceu com vocês também, se você não tiver resiliência, se você não entender que teu produto é fundamental, e pelo menos na minha percepção, se você tiver todas essas condições, você ainda vai ter um problema se você não entender a cultura. E respeitar a cultura. Respeitar a cultura é você entender como ele pensa, é você entender como ele compra, e montar uma estratégia para você poder fazer isso. Uma estratégia você ir sozinho, como fomos nós. Ou você ter um parceiro que tenha relacionamento interno, né, que seja um canal interessante, para que você possa
seguir essa jornada aí que é cheia de desafios, idioma é um deles. Isso então já é uma realidade e vocês estão em quantos países hoje na América Latina? Hoje, só para entender assim, um pouco quando a gente foi para a Colômbia, a gente tinha já um planejamento de levar o negócio para fora. Uma coisa é planejamento, outra coisa é execução. E planejamento em campo de batalha às vezes é difícil, não funciona. E eu lembro que a gente teve um dia que a gente literalmente, eu e ele lá na Colômbia, 20 dias, que a gente passava bastante tempo viajando, ia bater na porta das empresas. Não ia marcar reunião, não, a gente batia. Quero falar com o marketing. Imagina aqui, você está na nossa empresa, 2 bolivianos pegando a referência. Queria falar com o pessoal, eu faço evento na Bolívia, vim fazer um evento aqui agora. Pô, esses caras estão malucos, né, meu? Os caras estão doidos, batendo na porta. Aí a gente fazia. Aí era uma sexta-feira. Lembra aquela sexta-feira? Chovendo. Imagina Bogotá. Bogotá não é vocês conhecem, pô, não é uma cidade, né? É metrópole, é São Paulo, é trânsito. A gente num lugar parecido com Osasco, assim, Santo Amaro, né? Nada contra Osasco? Não, pessoal, pelo amor de Deus. Eu falo só como é que é parecido. 6 da tarde. Depois de bater na porta de umas 3, 4 empresas, a gente foi tomar um café, cansado, molhado, porque o carro passava e molhava quem estava na calçada, não tinha como fugir. Aí a gente sentou, uma hora você põe a mão no cabeça e fala, o que eu estou fazendo aqui? Não é verdade? Você fala assim, pô, sexta-feira, estou lá no Brasil, minha família, minha mulher, o que eu estou fazendo aqui? E aí a gente responde, porque a gente já foi questionado isso internamente. O nosso time falou, o que vocês vão fazer na Colômbia? E eu falo, tem 3 coisas que move você fazer uma expansão internacional. A primeira coisa é o aprendizado. Cara, a gente fez aqui dar certo. Aqui o pessoal já... Isso aí, Dave, foi 2018. Ou seja, depois de 4 anos que eu saí da empresa, a gente já tava batendo asinha na Colômbia. Tava gastando sola de sapato na Colômbia. E aí, primeira coisa, aprendizado. Cara, será que funciona aqui? Aqui ninguém me conhece, eu nem consigo falar o idioma perfeitamente. Das reuniões, metade eu já não entendo mais, porque você vai falar com um nativo. Hoje já o cenário é outro, mas na época, lembra que a gente sai de reunião, cabeça, aí ficava eu, o que você entendeu naquela parte? Eu entendi isso, aí eu entendi isso também. O que você entendeu naquela outra parte? Eu não entendi nada. Eu também não entendi nada. Então, dependendo da velocidade. Teve uma reunião no falava, México, que eu saí da reunião, eu falei, você entendeu alguma coisa, Alessandra? Eu falei, só o começo, só o bom dia, só... E aí a gente aprender. Cara, vamos ver se dá certo? A segunda coisa que faz sentido é, obviamente, valorizar a sua empresa. Você ter uma avaliação de negócio, você ter um valor maior, porque você está em outro mercado. Você está em outro mercado, você tem um valor maior e você o quê? Dilui o seu risco país. Pô, só estou no Brasil, o Brasil não está indo bem, eu tenho um negócio no Equador que está indo bem, eu tenho um negócio no Peru que está indo bem, ou seja, vai mitigando um risco. Hoje, 50% da nossa operação tem uma receita internacional. Então, isso já é um cenário um pouco mais controlado do que uma empresa no Brasil que só tem 100% da sua receita é nacional. E o terceiro, você tem que ter a resiliência de estar, igual falou o Luciano, o propósito. Poxa, mas a gente entende que a gente vai fazer um pouquinho de diferença, um pouquinho. Pô, a gente entende que vai. Que o nosso trabalho vai chegar lá, o dono de uma empresa lá, de um supermercado lá no Peru, e ele vai entender um pouquinho a importância de um RP, e ele vai entender um pouquinho como escolher melhor um RP, e ele vai acompanhar o setor, isso pra gente faz a diferença. Bateu esses 3. E aí você tá munido realmente para encher o peito e ir. Então esse é um ponto importante, tá? Que a gente está falando sobre essa parte internacional. E é um exercício mesmo, né? Quando a gente falou para vocês que a gente foi bater as empresas, é porque, veja, você pode montar uma estratégia para você falar, mandar um e-mail, né? Mas chegou um momento que a gente falou, não, a gente tem que fazer isso. Tem que ir lá. Tem que ir lá. Tem que ir lá, e assim, tem que olhar. É uma decisão que você fala assim, tem que ir lá. Se tem que ir lá, vamos lá. E essa empresa que a gente bateu na porta é nossa cliente até hoje. 6 edições na Colômbia. Exato. Relacionamento. E isso muda o jogo. Falei, pô, os caras
tem brilho, o cara bateu na minha porta aqui, tem reputação, tá entregando, tá trabalhando, tá aí, ó. Você não... Isso aconteceu em muitos países, né? Claro, hoje, naturalmente, até porque a gente hoje é conhecido na América Latina, né? Então, obviamente, isso já não... Mas nós não somos conhecidos na já não é Malásia, assim, por exemplo. né? Nossa visão é em Singapura, Malásia, Austrália. Lá nós não somos conhecidos. Legal. Vamos avançar um pouquinho, vamos Vamos lá. Sai um pouco da história. nos temas Vamos lá. mais fortes aí, falar um pouquinho de inteligência artificial. Como é que é a visão de vocês como é que está a inteligência artificial dentro do RP e como é que vocês têm ouvido aí dos players, como é que você vê a preparação deles e como é que isso vai impactar isso no mercado? Não só dos players, como quanto as empresas que vão receber sabem o que querem, estão preparadas, enfim. Essa é uma pergunta, excelente pergunta. A pergunta do milhão. Do milhão. E assim, a primeira coisa que a gente pode já bater o martelo é que não é hype. Ela veio para ficar. Nós, nesses últimos anos, a gente viveu a onda do cloud, o pessoal indo para a nuvem, a onda das fintechs, ainda está nas fintechs, mas muita empresa de RP pensou que poderia virar banco, algumas conseguiram, outras não, é outro cenário, e chegamos na inteligência artificial, que não é hype, ponto. O outro ponto que a gente entende de uma maneira muito... O que eu vou falar, claro, é dentro do conhecimento que eu vejo e do que eu estou acompanhando. 80%, posso chamar assim, mesmo sem... do uso de IA nas empresas está muito ligado a um chat GPT que você volta e uma pergunta, uma dúvida, você quer elaborar um e-mail, você joga para ele. Quando você olha o RP mesmo, o software de gestão, e aí eu vou falar até assim, é um exercício que o mercado tem que fazer. É entender realmente qual é a melhor utilidade de uma IA. E isso já é claro, porque antes da IA já tinha as soluções de automatização por robô. Você já tinha RPAs, isso. Tal. Os RPAs da vida, certo? Pessoal, RPA, para quem não sabe, é uma sigla em inglês que a gente usa para falar de automatização de processos por robô, que é uma sigla que é Robots Process Automation. Tá? Isso já existia. Então, a IA não é uma coisa tão nova. Então, quando você olha o RP, ele é a granularidade do processo, a granularidade da transação. A IA vai ajudar a tirar o trabalho operacional. Ponto. Acho que os RPs vão caminhar nisso. A segunda forma que eu tô... Mas eu não tô vendo isso muito acontecer. É a mesma coisa. Você não está vendo acontecer nas empresas, na prática? Na prática. Nos clientes. Eu estou vendo muito discurso e poucos cases. Mas vamos dizer que tenha cases. Você acha que o usuário sabe o que ele quer e o usuário está preparado? Ele usa o GPT para as coisas pessoais, mas eu não sei se o usuário está preparado para ter informações e consumir através da IA e avançar. Vocês sabem qual é? No nosso evento na Colômbia, a gente contratou um palestrante para falar de IA na Colômbia, e ele trouxe o maior uso da IA. Um dos 3 maiores usos da IA era para ser o psicólogo, terapia. A IA tinha uso terapêutico. Então a pergunta é, se eu acredito que o usuário sabe, eu acho que uma parte sabe, mas eu acho que a maior parte ainda não sabe. Tenho medo de falar, vou perder meu emprego. Porque a IA, ela vai... o principal foco, vamos chamar de foco não é a palavra, porque ela é muito ampla quando você fala de inteligência artificial, a utilidade é ampla. Mas quando você fala de RP, o que você precisa do usuário? Que a parte operacional esteja na mão de uma inteligência artificial, certo? Só que para acontecer isso, eu preciso ter um input de dados. Esse input de dados ele está atrasado. Como eu falei, daqui 5 anos vai ser a caixa preta, mas hoje não é. Então, quando um input chegar, a IA lê aquilo, um documento. A IA é especialista em documento. Isso é tranquilo. Contrato, também. Ela vai te dar um resumo do contrato. Então, quando o usuário... Uma parte dos usuários, tranquilo, eles estão e querem IA. Porque ele não quer ficar fazendo um trabalho braçal. Que é um trabalho humanizado, mas é um trabalho robótico.
O segundo nível de usuários, ele já não sabe. Ele entende que o que ele faz é importante e o que ele faz uma IA não vai fazer igual. Ou seja, o que eu faço aqui? Eu digito nota, eu valido nota, tá bom, isso a IA não vai fazer. Não, isso a IA vai fazer. Vai fazer. A questão é, os RPs hoje não têm e não estão acelerando tantos cases assim, eu acho que por problemas de educar mercado. Tem uma questão que eu entendo, que é, eu vim da área mais forte de educação em TI. E eu ensinei, como eu falei no começo, mais de 600 treinamentos para usuários. E o usuário, ele entende uma parte do que ele faz, ele não entende o todo. Se ele não entende o todo, ele tem mais dificuldade de entender que aquela tarefa dele pode ser automatizada para que ele faça outras coisas que estão envolvidas no todo. Então, falta educar. Falta maturidade. Falta, igual eu te falei, tem uma fila. Tem empresas que estão usando IA já hard, muito forte, e tem empresas que ainda não conseguem bater o estoque. Tem produto com 2 códigos. Você vai hoje, você vê isso no varejo muito forte. Então, eu acho que a gente tem esse cenário. Eu sou um pouco cético hoje no Brasil da aceleração do uso de IA pelas empresas de software de gestão. Eu vejo, e eu falo muito com investidores. Eu participo de almoço com investidores para falar de mercado. Eu converso com muita gente e existem dúvidas se as maiores empresas hoje do Brasil, que estão listadas na bolsa, tudo, estão indo no caminho certo do uso de IA. Meta agora acabou de comprar qual? O Meta comprou uma IA, vocês acompanharam isso? O Meta comprou uma IA que era chinesa, só que ela abriu uma sede em Singapura e, segundo informações, ele pagou 2 bi de dólares na Manus. Quem já usou a Manus sabe que a Manus é muito potente. Quem usa inteligência artificial sabe que a Manus é potente. Lógico, você chega no nível hard de uso de Manus, ela dá uma alucinada. Você põe para ela rodar 110, 120 mil código, ela já apanha. Aí você precisa usar anti-gravity, você precisa usar outros tipos, crowd, anthropic, outras coisas. Mas quando você olha no Brasil, que empresas gastam 1 bi de dólares para comprar, um exemplo, a RD Station mais a Lynx saiu por 1 bi de dólares. E a Meta, por 2 bi, comprou uma LLM. Então, o mercado está questionando. Eu falei, pô, caminho vocês estão indo? E aí vem o CEO da Microsoft, o Satya Nadella, o que ele fala? Até 2030, o SaaS, como a gente conhece, vai acabar. E aí você joga no YouTube, micro SaaS. Vai ter um monte de vídeo de jovem criando SaaS para atender segmentos de mercado. E aí, quando você está numa IA e vai hospedar isso fora, a IA fala, não precisa não, amigo, hospeda comigo. E aí, o que vai sobrar? Se o software ele pode parar de ser a barreira de entrada. Faz sentido isso, não? O que eu tenho visto, Marcelo, as empresas estão sedentas por IA, mas elas também não estão querendo pagar pelo uso da IA. Elas e eu tenho visto agora matérias atuais que falta de memória, vai ter um problemão de fornecimento de memória RAM, porque os data centers, a infraestrutura E o nosso hoje, governo aumentou o imposto, né? hoje, você viu? Sim. E nos últimos dias, e a gente tem visto que a demanda pelo processamento de dados no hardware vai ser feroz e os data centers estão se equipando para poder atender essas demandas. E eu não tenho visto ainda os clientes consumindo essas benfeitorias. Agora, dá um medo, né? Como pessoa, fala, será que a IA vai substituir o humano? Será que Nunca. a gente vai ter essas melhorias? Você vê, tem muita coisa que o robô já tem feito bem mais, e demissões em massa, principalmente nas multinacionais, a gente tem visto isso. Então, tem uma preocupação, eu acho que tem muitos benefícios, né? A gente na área de software, a gente tem utilizado IA
para alguma parte da codificação das nossas soluções. Eu não confio em tudo, porque tem toda a parte É um de processo de cyber, aprendizado, tem toda no a parte de cyber. cyber, tem toda a parte. É uma loucura, né? Hoje, a parte do lado do software, o quão importante você prestar um bom serviço. E você ouve muita coisa, muito problema na parte de cibersegurança contra invasões, contra coisas. Será que essas soluções criadas por IA vão proteger o cliente final, vão estar A protegendo. questão de segurança na IA hoje é um ponto super importante. É, Sim, importante. todas as vezes que você, e isso a gente acompanhou, vocês, né, todos nós acompanhamos o mercado de tecnologia, as technology waves, né, como a gente comentou aqui, onde você tinha sempre uma tecnologia que tinha uma promessa de mudar o mundo, né, ou de fazer uma revolução. Eu acho que elas entregaram, né, entregaram uma proposta não de mudar o mundo, mas uma proposta ajustada àquilo que elas prometiam. E a gente entende, né, como o Marcelo comentou muito no início, a gente entende que a IA é diferente, né? E o hype, e não é hype, ela definitivamente é algo que vai mudar a rotina das empresas, está mudando a rotina das empresas, mas você comentou uma coisa que eu acho que é importante, né? Todas as vezes que a gente tem uma implementação de tecnologia, existe um processo de hype e depois existe um processo, né, onde as coisas começam a, a, a diminuir, né? a assentar, e aí efetivamente aquilo que era hype, né, como aconteceu com a própria inteligência artificial, onde hoje a gente teve uma onda de chatbot, né, era o chatbot era o recurso, e a perspectiva que se tem hoje sobre a IA, ela passa a ser uma cobrança de ROI, né? As empresas querem ver o ROI. E aí eu entendo que isso ainda não aconteceu da maneira como está a expectativa, porque existe uma questão de cultura, existe uma questão de você. Isso não tem a ver com a tecnologia, a capacidade da tecnologia, né? O Elon Musk ele acredita que ele diz, né, que em 2030 a inteligência artificial vai ser maior, né? Vai ser mais que o ser humano, vai pensar mais que o ser humano, vai estar à frente do ser humano, e que o problema para isso escalar está justamente na infraestrutura, né? Ele entende que o crescimento não está mais na tecnologia, está na capacidade que a gente vai ter de ter uma infraestrutura para poder suportar todos esses dados. Tanto é que ele fez a sinergia com as empresas dele, né? E ele entende que essa capacidade não vai estar nem em solo, né? Ele entende que isso, né, dentro das ideias do conceito dele, vai estar dentro de uma órbita, né? Ou seja, vai ter lá Mas o motivo da os órbita data centers numa órbita. tá ligado por refrigeração. Sim, Uhum. também. E ter A um energia, espaço. a gente não vai ter energia o suficiente para refrigerar. Qual que é a solução? Sobe. Os Exato. Estados Unidos está preocupadíssimo com isso. O Brasil acho que tem uma geração de energia melhor e os Estados Unidos está muito, muito preocupado com essa problemática. Lembra na época dos bitcoins lá, que o pessoal ficava processando, Minerando? minerando, Minerando. e É. isso dava um consumo Não, gigantesco gigantesco. de Gigantesco. Minerar energia. Bitcoin. Ô Celso, queria que você ajudasse aqui a falar um pouquinho do lado do RP, Tá. da SAP, também falar da versão do Web Client. Como é que como é que a gente está se preparando para ter a IA dentro do RP do SAP? Tá. Na SAP tem um conceito muito forte que eles chamam de AI First, né? Não AI como o fim de linha, e sim como o começo, né? E ser realmente a plataforma onde um CFO, um CEO vai conversar com o sistema. Eu, particularmente, gosto muito mais da parte de como o próprio nome diz, a inteligência da IA, de eu ter uma camada de dados onde eu posso tirar insights interessantes dessa camada, do que a parte de automação. Acho que a parte de automação, ok, é bonitinho, vai cadastrar um pedido automático, uma nota, mas a parte da inteligência, de eu conseguir realmente, olhando aquela camada de dados, puxar uma informação relevante, alguma informação invisível que um
relatório tradicional não mostra, o que um BI não mostra, aí eu acho que o executivo vai ver uma grande diferença. E eu acho que a gente precisa chegar exatamente nisso. A proposta da SAP, né, ela tem no SAP Cloud ERP, ela tem o Joule, né? Joule, e isso já embarcado dentro, né? Qualquer implantação já tem isso embarcado, já é uma realidade. Tem uma série já de agentes também pré-prontos que a gente pode utilizar. E agora, nas implantações, a gente tem que trabalhar isso para realmente colocar em place mesmo o que está sendo ofertado. Concordo com você que ainda tem muitas implantações que não se chegou nisso, mas os executivos estão muito sedentos para a gente chegar nisso. Então, acho que a Mas oferta eles não da querem SAP é pagar bem também. interessante nesse sentido. Mas aí só uma coisa. Acho que tem 2 cenários aqui. Um cenário é que o mercado hoje entende que não quer pagar por isso. É. Isso é um pouco de culpa, eu vejo, de as ferramentas custarem muito barato para um uso meio que doméstico. $30 você tem um chat GPT Pro e você pode usar. Uhum. Beleza. Mas a IA, em uso em escala, ela não é barata hoje. Os tokens, eles são caros e por aí vai. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu vejo é, vocês já têm hoje a Joule dentro do SAP e vocês Isso. têm agentes. Esses agentes têm o agente que cuida da parte de supply, não sei o quê, e eles vão fazer tarefas. E hoje, como é que é? Só para também entender, ele é mensurado e ele é pago por agente ou ele é pago por Ele tem por uns volumetria? capacity units por volumetria, conforme você vai usando, pelo consumo. Entendi. Consumo. E ele faz esse consumo e hoje essa é uma LLM dentro do software. Isso. Tá bom. Então você tem uma LLM dentro do software e hoje tem alguma coisa que ela faz de dev também, não? Tem a Joule for Consultants e tem a Joule for Developers. Então tem os dois lados. Tem a parte Tem processual. a Joule do usuário, tem a Joule for Consultants, que também ajuda os consultores que estão implantando o Cloud ERP, e o for Developers chega a gerar pedaço de código. E aí, Bem como é que é interessante. isso aí? O pessoal deve estar meio preocupado, hein? Os programadores... Meio. Porque hoje também tem um ponto da IA, pessoal, que a gente tem que falar aqui, que é importante o que você falou agora, que é o quanto a IA ajuda a gente a não ter mais o gargalo de desenvolvedores. Uhum. Até um tempo atrás, cara, vou te falar hoje, até 6 meses atrás, você tinha um gargalo gigantesco de dev. E por mais que eu vejo os vídeos e o pessoal falando, não, mas a IA nunca vai substituir um dev, É. se o dev souber usar IA, ele vai voar. Se ele não souber, ele vai ficar para trás. E aí, no caso de vocês têm ali, já junto, um dev que vai criar código e resolver problema. Exato. E quem opera esse... É um prompt? É como se fosse um prompt. E no caso da SAP ainda tem o BTP, né? Que é um framework, né, que a SAP colocou com uma série de serviços, microserviços prontos para serem usados, que cada vez mais você usa coisas semi-prontas, meio no-code, low-code, para você conseguir... Por exemplo, tem Integration Suite dentro do BTP da SAP, que você cria integrações assim com muita facilidade. Você usa o serviço e... Tipo, por exemplo, eu vou entregar... O BTP é uma plataforma que a SAP criou, chamada Business Business Technology Technology Platform. Platform. E lá você tem uma série de benefícios, uma série de funcionalidades de integração, um monte de coisa lá. E esse é o medo da IA e dessas plataformas. Como é que você mensura quanto vai custar lá na frente? Se você estiver usando, vai ser por volume, vai ser por... Esse é o grande dilema que eu acho que é o medo das empresas nesse consumo dessas informações. Então, mas queria também que o Celso complementasse um pouquinho mais, falando também da iniciativa que a gente está fazendo de Business One, Sim. a versão Web Client que foi lançada agora mais atualizada, e como é que a gente vai estar se preparando aí. Sim. O Business One, originalmente, ele sempre foi client-server, né? E a SAP, já há alguns anos, ela vem trabalhando no Web Client, que é uma interface totalmente nova, web, padrão Fiori, muito parecido com o SAP Cloud ERP. E ela praticamente redesenvolveu todas as funcionalidades que a gente tinha no client tradicional, ela desenvolveu no Web Client. E com isso a gente pode ter acesso direto, né, de qualquer conexão web, porque no modelo client-server a gente precisava fazer um RDP, fazer um remote desktop.
Então, tem sido um desenvolvimento bem grande que a SAP vem investindo no Business One. A gente já tem vários clientes rodando. Falta um pedacinho para complementar e ficar 100%, mas é uma realidade muito forte agora no SAP Business One. E como é usar que Web tomba o Client. pessoal? Sai do client server para o web client. Na verdade, potencialmente, o usuário ele pode continuar trabalhando com as duas interfaces. Você pode ter interface híbrida, você pode estar acessando das duas formas e o dado é o mesmo. Que a base é a A mesma. base de dados E é a a curva de aprendizado é rápido, porque eu pego, por exemplo, as funções no client tradicional, pedido de venda, pedido de compra, nota de saída, entrada, a versão web é a mesma lógica de preenchimento, só que é uma interface mais amigável, mais moderna, E mais seguro, né? O mais web client. seguro, muito mais interessante. E outra Mas- coisa, a parte de performance. Porque as duas ficam no mesmo servidor ou são servidores separados? Porque uma é client server, ela vai consumir o servidor. O web Sim. client, você deve ter outras coisas, que é aquela parte de consumo de acordo com o que você usa, essas coisas. No web client você pode ter tanto ele na web, no cloud, né, quando é um cliente que está na cloud, como tem clientes que ainda hoje é on-premise, que tem o servidor em casa, o web client também Funciona pode também. trabalhar assim, Bom. da mesma forma. E o web client também tem uma camada de analytics bem interessante, tem um menu bem potente. Usando de IA já analytics. também? Tá começando a ter coisa de IA lá dentro. É. Ô Celso, vamos fazer um anúncio aí em primeira mão aí para o pessoal do Portal RP, os primeiros a saberem dessa nova iniciativa nossa, de uma empresa que a gente está trazendo aí de Olha, inteligência sim. artificial, Olha, Vamos lá. para eles também terem quinta falar o temporada nome já? começa Pode. forte. Não, a minha empresa é chamada Agent All da China, que tem uma solução de IA muito poderosa. Agent All. Agent All, AI. 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 E ele já roda em alguns países lá da Ásia e a gente está em fase agora de localizar e deixar ele apto a solução aqui para o Brasil. Ela roda dentro da SAP Business One, totalmente conectada com a SAP Business One, muito poderosa, que praticamente mesma coisa que o Joule, por exemplo, faz no SAP Cloud RP, a gente vai Vocês vão conseguir fazer criar os agentes aqui dentro. no Business One. Então, essa iniciativa dessa empresa que a gente está trazendo é bem interessante. Queria compartilhar um pouquinho com vocês. Nessas iniciativas que a gente teve de internacionalização, nós somos sócios fundadores de uma aliança estratégica internacional chamada Linked World. E nós somos 6 fundadores. Então, a Ramo, ela representa o Brasil e a América Latina. Então, a gente tem um parceiro nos Estados Unidos, que representa também Canadá e também UK. Tem um outro parceiro na Índia, um outro parceiro na China, um Alemanha. na Alemanha e um em Oriente Dubai, Médio. e Oriente Médio. E nessas iniciativas, a gente começou a ter contato com asiáticos, com empresas de outros locais, e a gente acabou conhecendo essa empresa de IA, e a gente está trazendo para o mercado de Business One, não só para o Brasil, como a América Latina. É uma solução que vai integrar o RP com a IA, a outras soluções, outros concorrentes talvez estão trabalhando de outra forma. A SAP no SAP Cloud tem o Joule, e a SAP também tem feito alguns trabalhos, mas eu entendo que essa solução ela vai atender muito bem o mercado, vai dar um up, e com mais de 80 mil clientes no mundo. Caramba. De Chinesa. Business One. Não, mais de 80 mil de Business One. Ah, não, mas SAP essa Business empresa Around é the world. chinesa. Essa empresa é chinesa, é uma empresa nova, são ex-funcionários da SAP que criaram essa solução, e a gente vai estar representando Olha que eles legal. aqui. Podemos publicar? Podemos publicar. Tá bom. Vamos em frente. Mas Vamos publicar. antes ou depois do podcast sair no ar? Queria saber de vocês, a gente está se aproximando aí do RP Summit, 17 e 18 de março, tá logo aí, né? A gente Logo aí. vai estar, acho que vocês devem estar Mais um ano aí. ansiosos e Preparativos. os últimos preparativos aí para o início do grande evento que a gente vai ter. Queria saber de vocês como é que vai ser
qual a expectativa de vocês? O que vocês acham que vai dominar o palco? Inteligência artificial? O que é a parte de RP, segurança? Como é que vocês veem as palestras? Como é que vocês podem dar o que vocês podem abrir para a gente aqui, uma palhinha aí sobre o evento? Claro, o RP Summit, quem não conhece o RP Summit hoje, o RP Summit ele é um dos principais eventos hoje de software e tecnologia aqui do Brasil e hoje já em outros países. Ele acontece no Expo Center Norte, dia 17 e 18 de março deste ano. E o principal, vamos ter algumas mudanças esse ano no RP Summit. Vamos ter uma área maior, ou seja, a gente está chegando a quase 170 stands. Teremos quase 19 mil metros quadrados, sendo que teremos esse ano uma experiência gastronômica melhor, ou seja, uma área de food park fora, muito mais preparada para trazer mais experiência para o nosso visitante. 2 palcos principais, fora teremos mais 4 arenas, 2 palcos temáticos e áreas específicas como o SAP Business One. As áreas de Temos uma área de partner e uma área super relevante, super importante, é a área de SAP Business One, aonde nós teremos conteúdos e palestras falando de SAP Business One e essas novidades aí que a SAP está trazendo, como Web Client, como também inteligência artificial e o uso do Business One corporativamente. Eu acho que essas são mudanças importantes que a gente pode anunciar. Nossa expectativa são 9 mil profissionais, o maior evento de todos. Hoje, já estamos aí há alguns dias, não vou falar porque no dia que vai sair, mas já estamos praticamente nesse número de inscritos. Então, a expectativa vai ser agora ultrapassar os 9 mil profissionais, mantendo o perfil que nós entendemos que faça sentido estar num evento desse. Sempre importante frisar isso, eu acho que é um detalhe legal. E uma honra sempre estar lá e receber todo o setor e todo mundo estar junto com a gente e a gente junto com todo mundo aí. E vocês, o Luciano pode complementar a gente um pouco. costuma dizer, né? Hoje a gente costuma dizer 2 coisas, né? A primeira é que o pessoal chama o nosso evento de Cidade do Software, né? Cidade do Software. E a gente sempre costuma dizer que o RP Summit hoje não é um evento nosso, né? O RP Summit é um evento de vocês, né? Os grandes atores são vocês, provedores de tecnologia, e os clientes que vão lá em busca de tecnologia, de uma solução para fazer a gestão da sua empresa, né? E esse é o propósito que a gente tem feito sempre ao longo dos anos, né? Como o Marcelo comentou, o evento está crescendo. A gente, a cada ano, né, a gente começa a agregar cenários novos que estão permeando a tecnologia de RP, novas tecnologias, soluções que não necessariamente são RPs, mas são tecnologias que permeiam o universo. A gente vem crescendo, né, o evento buscando verticais de soluções, como, por exemplo, RH, cibersegurança. Então, dentro do próprio evento, CRM, dados, são áreas específicas onde você tem lá provedores, né? Temos também desenvolvido as áreas de alianças, né, de parceiros, né, como é o caso do Business One. Então, são ecossistemas que esse ano também a gente caminhou com alguns outros provedores. Então, assim, nossa expectativa é sempre a melhor, né? O evento cresce a cada ano e a gente fica muito contente de poder receber, né, os provedores, de poder atender as demandas dos provedores, e é sempre importante, eu gosto sempre de frisar isso, né? Hoje, inclusive acho que a gente chegou até a falar sobre isso no último podcast, né? O RP Summit, ele tem uma particularidade, né? Que hoje, pelo fato da RP Summit ter se tornado uma agenda, isso é muito real e muito comum. Do lado dos provedores, os provedores entendem o RP Summit como ponto de partida para poder você lançar um produto ou você anunciar um produto novo ou, né, enfim, uma tecnologia, uma parceria nova, né? E do lado do usuário, né, o usuário, ele criou o hábito, e o possível usuário, possível comprador, né, ele criou o hábito de esperar o RP Summit para poder bater o martelo. Bater o martelo, escolher, né, entender, ele precisa de uma solução, ele vai lá, isso é muito comum, isso acontece. Ele é um usuário que ele está buscando, né, uma solução de RP. Aí, obviamente, durante 2 dias você vai ter os maiores provedores globais
de solução. Então ele sai da onde ele está, do estado, porque o RP Summit hoje você tem visitantes do Brasil inteiro, ele vai lá, passa 2 dias lá de imersão no RP Summit, ele faz a eleição lá dos 2 ou 3 que ele entende que vão atender a demanda dele, e aí a partir dali ele começa a avançar na negociação, né? Então nós estamos falando de 9.000 pessoas que vão estar nos 2 dias, 17 e Exato. 18, que vai ser no Expo Center Norte, em Norte. São Paulo, Pavilhão Azul. E a expectativa de quantas pessoas de fora de São Paulo mais ou menos costumam vir? 60%. Isso, Historicamente, 40 a 45% é isso movimenta a economia, hotéis, é, tudo isso. Também, né? Indiretamente movimenta sim. E como é que vocês, como empresa, como os provedores do evento, se relacionam com esse pessoal de hotelaria? E achei interessante essa tua fala desse processo de seleção ou de mudança de RP ou de adaptação. E o que vocês, como portal RP, vocês têm alguma empresa ou algum serviço que vocês ajudam esse potencial cliente do RP a escolher esse ou aquele? Legal. Hoje, deixa eu responder a questão do Soft Hub. E aí já queria também fazer um anúncio aqui, que a gente vai lançar lá no RP Summit, tá? Aí eu vou Os anúncios não são só desse lado. Aqui a gente também tem anúncio. Tem anúncio aqui também. Aqui tem anúncio também. No passado, nós já criamos uma plataforma mais densa, onde você tinha o detalhamento das especificações, das specs, e isso traz uma seleção de software mais adequada. Isso vai lá para 2016, nós trabalhamos isso, e em 2020, essa startup nossa, chamada RP Select, já foi vendida para a Tech Evaluation Canadá, que é uma empresa global, independente de avaliação de software. Hoje, nós, dentro do nosso... Nós somos uma mídia e nós temos 3 torres. Uma torre é a parte de mídia, MediaTek. Uma torre é a parte de eventos e conferências, que também temos um braço de educação. E uma torre é a parte de serviço. Quando olha serviço, nós temos uma plataforma hoje chamada softhub.portalrp.com. O Soft Hub, ele é uma plataforma onde você tem softwares cadastrados e de uma maneira mais simples que é o RP Select, ele já direciona quem é um potencial provedor para você. De uma maneira mais simples, tá? Nós lançamos isso tem um pouco mais aí de uns 90 dias e estamos melhorando a ferramenta, tá? Até chegar no nível de saber, poxa, tenho 5 ferramentas. E quem que pode apoiar vocês mais tecnicamente? Aí é o braço dessa empresa que a gente vendeu lá atrás, que é a Tech Brasil aqui no Brasil, que é a empresa canadense, ela tem uma subsidiária aqui no Brasil, e ela é um parceiro nosso, um cliente nosso, e ela pode ajudar as empresas a ir para o nível 2. Ou seja, o nível 1, o Soft Hub. O nível 2, você vai ter a Tech Brasil. Legal saber, mas também queria saber como é que é a influência, como é que é o direcionamento que ele dá. Seria bom a gente também conhecer como provedor de soluções, para ver se ele responde também o que os anseios dos nossos interesses, para que a gente a gente possa competir e estar ali também junto dos outros players. Acho que um dos temas principais também que deve ser bastante falado no RP Summit deve ser também um pouco de reforma tributária, né? Muito. Que é Com certeza. É o grande... drive, né? O grande drive, o trabalho que a gente teve durante todo esse ano e depois teve postergar alguns prazos. Isso é normal no Brasil, mas eu acho que a gente está bem avançado nesse tema e acho que é uma coisa que veio para ficar também, uma coisa boa. Eu não sei se vocês vão levar palestrantes de fora sobre esse tema. Dá também
uma palhinha e depois o Celso pode Não, contar só um pouco o complementar a esforço. pergunta, né? Muitas empresas acham que a reforma tributária, Não a vai, onda Watson. 1 era só colocar o IBS e o CBS no XML. E a gente sabe que é muito além disso, né? Tem split payment, tem um monte de coisa chegando por aí que vai mudar muito o planejamento tributário das empresas e acho que a grande maioria das empresas não caiu a ficha ainda. A maior parte Poucas dos... caíram. Tem muito contador aí, né, que não caiu a ficha. Pois é. Então eu queria que vocês comentassem um pouco aí. Vamos lá. A reforma tributária, né? Eu acho que será um dos grandes. A gente comentou sobre cada particular de cada país, né? A reforma tributária é um dos grandes drives que vai ter aqui no mercado brasileiro, né? E o que eu acho importante falar e reforçar, né? Diferente de outros cenários onde o drive era tecnológico, né? A gente está num drive que é regulatório, né? Ou seja, ele vai impactar qualquer empresa de qualquer tamanho, sobre qualquer cenário, sobre qualquer vertical. E talvez esse seja um momento, né, onde, bom, nos últimos anos talvez não tenha existido esse momento, mas esse momento chegou onde é importantíssimo efetivamente o usuário caminhar junto com uma tecnologia, né? Se o drive antes era tecnológico, agora o drive é regulatório. Então, eu diria para você que se tem um momento que ele tem que caminhar com a tecnologia, é agora. Tudo bem, ele pode não escolher provedor X ou provedor Y, isso é uma decisão particular. Mas ele precisa fazer essa transição utilizando uma solução de tecnologia, porque senão ele não vai conseguir. É um processo muito complexo. Existe um momento, que é esse momento que a gente tem agora, onde você vai ter que conviver com duas realidades de impostos, né? Ok, é o que você falou, né? É um processo que ele é contínuo, né? Ele vai se efetivar em 2023, perdão, em 2033, né? Mas essa jornada ela precisa ser realizada com um provedor de tecnologia. A gente vai falar muito sobre isso no RP Summit, né? A gente vai ter speakers que vão falar sobre isso e os próprios provedores vão explorar muito esse assunto, né? Porque, como você frisou bem, existe um conjunto de dúvidas e em alguns cenários, né, em uma parte dos cenários, o provedor tá com o usuário. Ele também ele tem que se preparar para o cenário e ele não tem o drive, né? É uma questão regulatória, mudou uma data, mudou um prazo. Então, é um momento muito sensível, é um tema bastante quente, vai ser tema em muitas palestras e, com certeza absoluta, vai ser tema de corredor. Eu falo que muitos não estão preparados. A gente começou a mandar e-mails, mala direta, fazer webinar, fazer evento, sei lá, no primeiro semestre do ano passado. E é impressionante como até o finalzinho do ano tinha muitas empresas que não tinham nem se mexido. Então, realmente, acho que ainda vai gerar bastante ruído e até porque a reforma está só começando, né? A segunda onda agora, que é 2027, cai PIS/COFINS, então... E é o que você falou, o ambiente vai ficar misto, né? Então vai ficar misto, tem a questão do split payment, que é uma mudança de cultura. O split já entra ano que vem. O split é uma mudança. Muda, isso né? vai direto no caixa, né? Muda o fluxo da empresa, tem uma questão de planejamento financeiro, né? Então são mudanças que são muito impactantes. Ô, Celso, conta um pouquinho do nosso lado, como é que a gente se preparou tanto no Business One como no SAP Cloud. O que a gente fez, o Tax Helper e as soluções que a gente envolveu e como é que a Ramo atendeu seus clientes. Pois é. O que aconteceu? A gente tem centenas de clientes, né? E o trabalho ia ser insano de o cliente, por exemplo, eu tenho clientes, no Business One você tem um negócio chamado código de imposto, tem clientes que têm centenas de código de imposto, algumas até milhares. A gente falou, pô, é impossível ela chegar imposto por imposto e ficar modificando na mão. Então a gente criou um acelerador, a gente criou uma solução chamada Tax Helper para ajudar os clientes a conseguir fazer essa atualização mais em massa. A gente exporta todo o mapeamento de impostos para uma planilha Excel, ele faz a manutenção no Excel do que ele vai encaixar lá o IBS e CBS, e a gente traz de volta para dentro do RP muito mais rápido, em vez de ele ter que fazer manualmente. Então, isso foi um facilitador, um acelerador que a gente criou, que os clientes usaram muito. Então, isso para SAP Business One. No caso do SAP Cloud ERP, é um pouco diferente, porque você tem a questão do motor fiscal, que é externo, né? O motor fiscal no Cloud ERP não é interno.
e a modificação está dentro do motor fiscal, com algumas modificações que a gente tem que fazer nos dados mestres. Então foi um trabalho assim bem pesado que a gente fez. Aí teve a notícia no final do ano que ia postergar um pouco, algumas empresas relaxaram, mas ainda tem bastante trabalho. Na verdade, eles postergaram a multa, né? Só a multa aí, pessoal. Pois é. Luciano e Marcelo, não parece, mas a gente está com quase 1h30 de papo. Passa voando. É sempre muito gostoso estar aí junto com vocês. A última vez que eu fiz o podcast com o Luciano, a gente ficou naquele eu quero mais. Então, muito bom. Eu acho que o papo foi muito bom e queria que vocês falassem aí, se puder deixar uma mensagem para o CEO, para o tomador de decisão que vai ter, com essas missões críticas, com essas mudanças de IA, RP, toda essa parte de gestão, reforma tributária. Qual seria um conselho, ou qual um alerta ou sugestão que vocês podem dar para eles e que acham relevante? Legal. Primeiro eu queria fazer aquele anúncio que vamos fazer no RP Summit, ou seja, a partir desse ano, lançaremos dia 17 de março, às 5 da tarde, o prêmio IT Leaders Brasil. Ou seja, iremos reconhecer 1.000 profissionais de IT em 3 categorias. Temos a categoria C-Level, temos a categoria Rising Leaders e temos a categoria Revelação, de 10 segmentos de mercado. Então vamos ser para quase 99 premiados e um prêmio ao concurso aí, que a gente está junto ao júri técnico decidindo. É um combinado de uma metodologia envolvendo o júri técnico e envolvendo o voto popular. E os premiados receberão os prêmios em outubro na nossa conferência de IT chamada IT Strategic for Leaders, que vai acontecer em outubro, e aí a gente vai fechar esse ciclo. Então, no RP Summit agora, dia 17 de março, vamos lançar o prêmio IT Leaders Brasil. Acessem o site, já está disponível, chama itleadersbrasil.com.br. Muito interessante. Eu quero saber como é que eu posso participar. Ou como um líder. Ou indicar, ou se auto-inscrever. Eu quero saber se eu posso participar como um líder ou como um jurado. Eu acho que Ramo terá jurado, sim. Vocês serão convidados, com certeza. Legal. E vale frisar, né, Marcelo, que eu acho que isso, na verdade, que era uma coisa que a gente comentava, né, isso é um reconhecimento, né? É um reconhecimento aos profissionais que, né, realmente fazem a diferença no setor, que acompanham essa jornada de transformação, que são os impulsionadores aí da transformação, porque sempre existe uma questão cultural. Então são aquelas pessoas e aqueles profissionais que transpassam a cultura da empresa, que às vezes é enrijecida, e vocês entendem, né, sobre isso. Às vezes um desafio que existe é a cultura, para implementar a tecnologia, né? E esses são defensores de cultura, são defensores de tecnologia. Então, acho que isso é um reconhecimento. Trabalhar com IT numa empresa que desenvolve tecnologia é uma coisa. Agora, trabalhar com IT numa empresa que o core é uma indústria, é um supermercado, é uma loja, é completamente diferente. Vocês estão de parabéns, porque esse reconhecimento é importante, não só para o ego da pessoa e para a empresa que ele vai representar, mas também vocês como líderes agora desses eventos do RP Summit e assim por diante, dando esse prêmio, dá uma credibilidade para essa pessoa no mercado. Tá cheio de prêmios aí que a gente é convidado, que eu muitas vezes nunca participei, e também acho que tem algumas coisas que você ter que pagar para ir receber um prêmio é meio estranho. Sim. Soa estranho essa informação de você chegar lá para receber um prêmio, não sabemos qual é a origem, qual a qualidade. Partindo de vocês como representantes do RP Summit, acho que a credibilidade é muito importante, e isso vai dar um up, e acho que mais um serviço, uma coisa bem legal que vocês vão estar fazendo. Esse é o nosso maior desafio. Era criar uma metodologia transparente, que está no site, a metodologia, a maneira de cálculo, para não ser um prêmio só por ser um prêmio. Tem que ser um prêmio real,
Que a pessoa que for ganhar, fala assim, pô, eu ganhei, então isso foi uma preocupação, sim. E ficamos felizes aí com o reconhecimento. E a mensagem final que eu deixo a gente falou muito de IA, falou de software, de RP, e claro, nós aqui, ninguém não tem uma bola de cristal, a gente não sabe o futuro. A gente E está cada vez mais complexo, né? É difícil bater o martelo, ninguém aqui, eu acho que teve a pretensão de ditar o que vai acontecer, não é o que a gente imagina, baseado nas nossas experiências. E o que eu digo hoje é, use inteligência artificial no seu dia a dia, use no seu trabalho, use na sua rotina, não só para ser um psicólogo ou até responder dúvidas simples. Busque realmente usar para aumentar a sua produtividade e para que no final, hoje, vamos falar de hoje, pessoal, eu não sei o que vai ser amanhã, que hoje você, com a IA, você tenha mais tempo para as coisas que são realmente mais importantes. Ficar com o seu filho, ficar com a sua família. Eu acho que isso pode ser um bom motivo para vocês parar um pouquinho e falar, pô, será que IA é hype? Não. O rapaz aqui está falando algo que pode ser realmente real. Então pensem nisso. Então, uma mensagem rápida, né? Uma reflexão rápida se você é usuário, use a IA, né? Entenda a IA como um processo que vai melhorar a tua empresa, mas entenda uma coisa, a IA, ela é uma proposta que pode mudar radicalmente o seu negócio. Mas pense efetivamente em entender que a IA ela vai atender a sua expectativa se você fizer e olhar para dentro e entender que você precisa estruturar seus dados, né? Então, pense com mais atenção em estruturar os dados, se você é um cliente final. Se você é um provedor, e eu tenho visto muito esse discurso, né? Não venda a IA como um produto, venda a IA como um meio para você melhorar o processo. Se você vender a IA como um meio para melhorar o processo, eu acho que isso pode funcionar melhor, né, do que entender e vender IA como um produto. Então, normalmente, quando você vende isso como um processo, né, um meio para você melhorar o processo, pode funcionar melhor. Celso? Agradecer, né? Muito conhecimento, muita história aí. Agradecer vocês dois aí por que vocês compartilharam. Com certeza estaremos juntos lá na RP Summit. Mais uma vez, obrigado aí. Obrigado vocês. É uma honra estar aqui de novo. Então foi um prazer. Obrigado pela audiência. A gente está aqui no primeiro episódio da 5ª temporada do RamoCast da Ramo Sistemas. Obrigado. Tchau. Obrigado, pessoal. Stop. Gotta do it hella big, had to run it back again. Gotta do it hella big, had to run it back again.